Meu Deus, só não vence quem não quer. Só não vence quem não quer. Olha que lindo. Eu tô me preparando aqui para gravar o último testemunho do Salmo 91 e comecei a orar aqui na minha salinha aqui, na sala da minha filha, na verdade, orando ao Senhor. Pai, envia sabedoria, fala comigo, Pai. Me ajuda a cumprir minha missão. Do nada, sabe aquela voz do Google? Aquela voz daquela mulher do Google? Do nada, falou assim, sozinho, sem eu mexer no aparelho. Falou assim: tudo bem, eu sempre estarei aqui, dando o meu melhor para te fazer feliz. Fiquei em choque, viu, gente? Porque foi a resposta da oração que eu estava fazendo. Falei: Pai, venha ser comigo, Pai. Venha me conduzir, venha falar comigo. Aí eu até anotei para nunca mais esquecer isso. E quando eu estava anotando, ele falou assim: o meu melhor eu já te dei, o meu filho unigênito, porque ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem muita gente que está perecendo, principalmente, né, na área emocional, sentimental, porque não tem sabedoria, não usa os recursos do céu para viver o melhor de Deus aqui na terra. Deus, ele deu tudo que ele tinha para gente de mais precioso, para gente ser feliz, para gente estar bem. Só que existe uma dificuldade no ser humano, que é não saber confiar no Senhor. E é sobre isso que eu vou falar, basicamente no testemunho, porque muitas vezes nós amamos o Senhor. Não é falta de amor, não. Nossa, eu amo o Senhor, eu acredito na palavra, a palavra foi tremenda, falou comigo. Mas quando chega na hora de confiar, aí é que o bicho pega. Aí é que a pessoa é reprovada. Então confia que Deus, ele já pagou lá na cruz do Calvário tudo que era para você sofrer aqui na terra. Então quando a gente sofre, a gente tem que saber como sair da situação através dos nossos direitos, né? Nós temos direitos em Cristo, direitos de filhos de Deus, mas para você alcançar o seu direito, você precisa recorrer ao juiz, né? Jesus é o advogado, ele te deu um advogado. Tem gente, que gasta um dinheirão para arrumar um advogado, para isso, para aquilo, né? Ou então vai ali e pega um advogado do Estado, mas a pessoa não tem consciência espiritual de que ela tem um advogado que luta por ela, né? Que interfere em todas as causas, em todas as áreas dela, até dar a vitória. Toma posse dessa palavra, porque é de Deus, viu, gente? Eu acho que nem vou gravar outro vídeo, eu vou compartilhar o testemunho nesse vídeo aqui mesmo. Do Salmo 91, né? O último versículo diz assim: fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, gente, Deus, ele quer acrescentar anos de vida para nós. E o inimigo, ao contrário disso, ele trama todos os dias para ceifar nossa vida. Então tem livramentos que a gente recebe de Deus todos os dias que a gente nem sabe que recebeu. Porque nós somos inocentes, às vezes a gente não enxerga o perigo, não vê o mal. E Deus, ele está livrando o tempo todo, está guardando o tempo todo. E eu vou compartilhar um testemunho no contexto de vida sentimental, porque os livramentos de morte foram muitos na minha vida. Então Deus, ele me livrou muitas vezes da morte, mas na vida sentimental eu creio que foi o maior livramento de todos. Principalmente porque hoje feminicídio, né, tá aí todos os dias, não sei quantas mulheres perdem a vida por causa disso. E comigo não foi diferente, eu quase morri por causa de vida sentimental. E Deus cumpriu essa palavra na minha vida, essa palavra se cumpriu. Fartá-lo-ei com longura de dias. Longura no dicionário significa extensão de algo que era para parar por ali. Então Deus, ele falou assim: eu vou estender mais uma história na sua vida sentimental. Vou escrever uma história nova e linda pelo dedo de Deus. A sua mão só faz caca, mas o dedo de Deus, a mão do Senhor, vai escrever sobre a sua vida uma história nova e linda. Eu profetizo porque se cumpriu na minha vida e aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. A única diferença é o tempo da espera e a confiança no Senhor. Muitos não querem confiar no Senhor na vida sentimental, assim como eu era, e eu paguei um preço alto e isso quase custou a minha vida. Então eu me lembro que em 2010, por causa da dificuldade financeira, né, eu entrei num relacionamento por causa de dinheiro.
Era um homem mais velho do que eu, um senhor já. Eu não gostava dele, tinha nojo dele. Mas eu precisava muito, né, ser sustentada pelo braço mortal, porque eu não confiava no braço do Senhor. Eu não confiava, não sabia esperar. Eu não sabia esperar a providência divina. Então eu confiava na força do braço. E eu me relacionei com esse homem. Só que quando eu me relacionei com ele, o pai das minhas filhas estava preso. Estava preso, estava numa situação de cadeia, de entra e sai na cadeia, estava bem afastado por causa da justiça aqui da terra. E quando eu estava nesse relacionamento com esse homem, que já tinha até engatado o relacionamento, era até, entre aspas, assim, bom, né? Porque era uma pessoa que não era ruim, era uma pessoa boa, mas não era o que Deus tinha para mim. E não era alguém que eu amava, que a minha alma desejava. Era um relacionamento totalmente por interesse de ambas as partes. Porque eu estava interessada no dinheiro do homem e o homem estava interessado no corpo. Então Deus não está nesse negócio não, viu? De relacionamento e casamento por interesse não. Isso daí é coisa da terra, não é coisa de Deus. E depois que eu me envolvi com esse homem, o pai das minhas filhas começou a se aproximar. Nunca tinha saído da minha vida, na verdade, né? Eu levava ele em banho-maria para não perder a vida. Porque eu sabia que se eu falasse assim, ó, chega, vou dar um basta. No outro dia eu estava morta. Então eu cheguei a mudar de endereço acho que umas 2 vezes sem deixar o endereço para ele me dar paz. Mas todas as vezes que eu fazia isso, ele procurava minha mãe e falava para ela me ligar. Minha mãe me ligava e falava assim, ó, ele passou aqui e falou que se você não dá o endereço para ele, amanhã você vai me ver num caixão. Amanhã ele volta aqui para pegar o endereço. Aí passava 2, 3 dias, esse homem já estava de volta dentro da minha casa. Porque ele chegava para dominar, para entrar, né, com a desculpa de ser pai das minhas filhas, só que sempre com a arma, sempre com a ameaça. Então foi muita coisa. Cárcere privado, ameaças psicológicas fortíssimas. E o único jeito que eu tinha para sair com vida era levando em banho-maria. Né? Levando em banho-maria, esperando o socorro de Deus, né? O socorro do Salmo 124 também. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, eles teriam nos engolido vivos. A nossa alma escapou como um pássaro do laço. Então foi isso que aconteceu e foi por um triz. E é o que eu vou contar agora. Então nesse relacionamento com dois homens, né? Um saía, o outro chegava na casa. Né? Quando o outro chegava pela porta da frente, o outro saía pela porta do fundo. Um era por interesse, o outro era por prisão, por cadeia, né? Espiritual. Até que um dia, vivendo daquele jeito, né? Eu sempre esperando um socorro, uma misericórdia de Deus, não sabia como agir. Eu tive um sonho, gente, e esse sonho não foi um sonho qualquer. Foi uma premonição. Até o pastor usou essa palavra, que eu nem sei se cabe no cristianismo. O pastor falou, isso não é sonho, é uma premonição. Eu nem sei o que é premonição, é você ver o que vai acontecer. Tem sentido. E eu lembro que naquela situação, nesse contexto pesado desses dois relacionamentos, né, um ambiente horrível, um ambiente pesado, né, e quem tá de fora fala, ah, aquela ali tá na safadeza, mas nem sempre é assim. Eu tava era preservando a minha vida para não morrer e tava confiando no braço da carne, debaixo de uma grande maldição. Por isso que eu quase perdi a minha vida, mas a palavra de Deus ela se cumpriu. Então eu tava muito triste naquele tempo, assim, uma depressão começou a me pegar, uma tristeza, eu lembro que me deu uma pneumonia e eu tava muito para baixo mesmo. Quando você tá com depressão, você tá muito para baixo, você acaba atraindo o espírito da morte. Por isso que Deus fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Independente do que a gente está passando, a gente tem que buscar se alegrar. Você não pode deixar o inimigo, a depressão, a ansiedade, seja lá o que for, roubar a sua alegria. Porque a tristeza, ela atrai a morte. E eu comecei a ficar muito triste com aquele momento difícil que eu estava passando, né? Com 2 filhas, sozinha, né? Longe da minha família, da minha parentela, numa cidade distante, que Deus me trouxe aqui, né? Com 2 filhas sozinha, porque o pai delas não ajudava em nada. Além de não ajudar, todas as oportunidades que ele tinha, ele roubava. E eu sonhei, né? Sonhei que eu sofri um acidente de carro com esse homem que eu tava. E quando o carro capotava ali, é como se a minha alma saísse do corpo e eu saía procurando um rumo, um caminho, e um menino grudava assim no meu braço. Quando ele grudava no meu braço,
eu virava para trás e olhava para esse menino e ele falava assim para mim: você não tem muito tempo de vida. Aí eu olhava bem nos olhos dele, eu sabia que ele estava falando a verdade. Aí eu falava: não, quanto tempo eu tenho de vida ainda? Aí ele forçava assim a memória e ele falava assim: ó, até a última lua do 9. E eu nunca ouvi essa expressão, última lua do 9. Aí eu falava para ele assim: quem te falou isso? Aí ele me apontava e falava: aquela mulher ali, ó. Aí quando eu olhava, era uma cigana sentada na calçada assim no chão. Uma cigana assim, forte, gorda, e ela me olhava assim. Era algo espiritual do inferno, né? Cigana, cuidado com a cigana por aí, viu? Aí eu peguei e acordei assim mal, sabe? Parece que foi muito real aquilo, não parecia apenas um sonho. Acordei suando, transpirando. Eu lembro que o meu coração batia na garganta. Isso foi em 2010. Aí eu morava numa casa grande, uma casa boa até. Banheiro bem bonito, sabe? Todo azulejado. Eu acordei, fui no banheiro, lavei o rosto assim, era 7 horas da manhã quando eu acordei. E eu lembro que eu só coloquei uma jaqueta, acho que eu saí até de pijama mesmo pra rua e saí desnorteada. Porque eu senti que aquilo era verdade. Só que antes de eu sair desnorteada, eu abri a Bíblia. Saiu Mateus 28, Jesus falando assim: o anjo das mulheres virá com aspecto de relâmpago. O anjo desceu com aspecto de relâmpago, não temas, porque eu, Senhor dos exércitos, irei adiante de vós para Galiléia. E eu lembro que eu falei: o que é a última lua do 9? Olhei no calendário, entendi que a última lua do 9 era a última semana do mês de setembro. E isso foi no mês de agosto. Aí aquilo lá, nossa, me deixou desnorteada. E eu senti, eu falei: eu tenho um mês de vida, é isso. É isso que eu entendi, saí desnorteada e saí andando pela rua, pela cidade. E parece que a minha cabeça ficou tão ruim, eu fiquei tão perturbada, que eu não lembro como que eu fui parar numa igreja. E eu lembro que quando eu entrei na igreja, tinha um pastor ali, já na porta. Eu falei: eu preciso falar com o senhor, preciso de ajuda. E esse pastor, ele acreditou muito nisso, que eu compartilhei com ele nesse sonho, e é uma pessoa que me ajudou muito, por um longo prazo. Aí ele falou: não, você não vai morrer, confia que eu vou orar por você. Eu estava afastada da igreja, falei: eu vou vir na igreja, amanhã eu tô aqui. E ele me deu um conselho que me intrigou muito, porque Deus, ele trabalha somente com o coração sincero, gente. Deus não trabalha com hipocrisia. E ele falou assim: irmã, não venha na igreja por medo. Você só vem na igreja se você vier adorar o Senhor. Então tem muita gente que não está sabendo como buscar esse Deus, o Deus vivo. Nós fomos criados para adorar o Senhor. A gente não foi criado por um outro propósito além disso. Né? Tem gente que só vai na igreja porque quer uma resposta ou porque está com problema. Por isso que o caminho se torna muito extenso para você vencer. Você tem que adorar o Senhor. Quando você se tornar um verdadeiro adorador, igual a mulher do poço, ela queria isso. Ela falou assim: onde que eu devo adorar? Aí Jesus mudou de assunto, falou para ela: ah tá, você quer ser verdadeira adoradora? Adore em espírito e em verdade, mas me conta uma coisa, eu sei o que está no seu coração, você quer ser feliz no amor. Aonde está o teu marido? Então Deus me trouxe aqui hoje para te falar: filha, o caminho mais curto para você chegar nos planos que Deus tem sobre a sua vida sentimental é você adorar somente ao Senhor. Não adore ao dinheiro, não adore ao homem, não adore deuses estranhos, adore somente ao Senhor. Assim, tudo se cumprirá. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E mesmo o homem de Deus falando aquilo para mim, por medo eu comecei a ir na igreja. Falei: não, mas porque assim, o medo foi além, o medo excedia tudo, gente. Não tinha esse negócio de adorar, não. O pânico tava grande. Eu falei: não, eu tenho que ir lá, porque é lá que vai ter livramento. Aí conforme eu fui lá buscando a Deus, fui na igreja e tal, parece que Deus começou a me acalmar, né? O Espírito Santo foi me acalmando ali, mesmo na vida errada. Porque tem coisas que chama laço do passarinheiro. Então eu caí num laço do passarinheiro na vida sentimental que eu fiquei sem saída, né? A Bíblia fala: guarde seu coração porque dele procede as saídas da vida. Eu não guardei meu coração por um longo período de anos da minha vida sentimental. E eu fui começando a me enrolar naquela situação de vida sentimental. E eu fiquei sem saída na vida financeira, tive que ficar dependendo de um homem porque a minha fé já não alcançava mais viver na dependência de Deus. E eu fiquei sem saída para sair do relacionamento mortal.
Então eu estava sem saída ali. E comecei a ir por medo mesmo, porque eu fui habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo, fui buscar socorro. Então Deus, ele fala pra gente: eu não vim para os sãos não precisam de médico. Eu fui para o hospital da alma, a igreja é o hospital. E eu sabia que eu estava quase morrendo. Né? E aí foi passando os dias ali, eu fui congregando, e quando chegou no penúltimo dia, que ia começar a última lua do 9, como disse para mim no sonho, era domingo, né? A última lua do 9 começava na segunda-feira. Aí a pessoa pode falar, é misticismo, então rasga a Bíblia, porque a Bíblia fala que Deus deixou os luminares para marcar o tempo. Quando eu cheguei lá na igreja, tinha um ato profético lá na igreja, que era um muro, tijolinhos assim, fizeram um muro bem alto com tijolinhos, né, reproduzindo uma parede, e a pregação foi a seguinte: Deus mandou o profeta Isaías para falar com o rei Ezequias, dizendo: põe a tua casa em ordem, que certamente morrerá. Mas o rei virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. E quando o profeta Isaías já estava bem longe, lá no pátio lá do palácio, a voz do Senhor ouviu a oração do rei Ezequias, falou para Isaías: volta lá, eu mudei o meu decreto de morte sobre a vida dele, fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. E esse era o propósito dentro da igreja naquele dia, e eu lembro que a pregação foi toda para mim. E estava cheia, era um domingo de manhã, e o pastor falou assim: tem em torno de 7 a 10 pessoas aqui dentro que Deus vai livrar da morte essa semana. Vem aqui na frente que eu vou orar por você e Deus vai te livrar da morte. Eu fui lá naquela parede, encostei meu rosto lá, fiz igual o rei Ezequias, né? Porque ali eu já tinha voltado aquela agonia. Eu falei: meu Deus, lembrei do sonho que eu tive e tudo mais, orei. Gente, não deu outra. Quando foi na segunda-feira de manhã, eu estava vivendo ainda aquele dilema, né? Um entrava por uma porta, o outro saía pela porta do fundo. O pai das minhas filhas saía pela porta do fundo, quando o homem que me ajudava entrava pela porta da frente. Era uma casa grande, porque o homem tinha ciúme de ver ele lá, dentro da minha casa. E eu tinha medo de não deixar ele entrar, porque a ameaça de morte que ele fazia para mim era muito grande. Eu lembro que uma vez ele chegou a fazer um punhal bem grande mesmo, e ele, nesse punhal, ele escreveu o meu nome ai, como que chama? Sabe quando você escreve em ferro assim? Solda, acho que era solda. Aí eu abri a porta para ele num dia, porque era só eu começar a fechar a porta para ele começava a me ameaçar. Aí nesse dia ele tava me ameaçando, né, para entrar dentro da casa, eu abri a porta para ele. Aí só tava eu e minhas filhas ali, ele andava dentro da casa. Ai, era horrível, horrível. Aí eu lembro que ele só ergueu a calça assim, ó, e tirou o punhal de dentro da calça. Gente, quando eu vi aquele punhal, eu morri. Aí eu lembro que eu só fiz assim: pelo amor de Deus, deixa eu criar as nossas filhas. Não é nem por mim, é por elas. Deixa eu criar. E eu fui acalmando aquele homem lá, horrível, energia pesada. Fui acalmando ele, mentindo, né? Mentindo que ele era tudo que eu tinha, que eu só tava com aquele outro homem por causa do dinheiro, que sem ele eu não conseguia viver. Era a única saída que eu tinha para estar aqui agora contando isso daí. Porque olha, gente, acho que foi a pior coisa que eu vivi, hein? Pior que o câncer mesmo. Aí ele pegou esse punhal, depois de muito eu convencer ele, e ficava ali, né? Tipo: me convença que você me ama, me convença que você não vai me deixar, me abandonar. Depois de muito convencer ele, eu acho que até hoje o punhal tá em cima daquela casa. Ele jogou o punhal em cima da casa, assim. E acho que até hoje aquele punhal tá lá. Eu não sei onde ele arrumou aquilo, um punhal muito grande mesmo, um ferro grosso, só que extremamente afiado. E com solda escrito o meu nome. Aí chegou a última lua do 9, que foi numa segunda-feira. E eu lembro que eu saí de manhã e fui na academia. Fui bem cedo para a academia. E o pai das minhas filhas tinha dormido lá em casa. E ele saiu para trabalhar e eu fui para academia, e ele deixou uma blusa dele na cabeceira da cama, assim, pendurada, uma blusa de frio. E esse homem que me ajudava, ele não tinha a chave da minha casa. Era como se fosse um namorado, mas ele tinha a chave do portão da garagem. E eu fui cedo para a academia era um quarteirão da minha casa.
E eu deixei minhas filhas dormindo. E eu deixei minhas filhas dormindo ali, eu falei, academia é meia hora, 40 minutos, que eu não consigo ficar mais do que isso lá, rapidinho. O tempo de eu voltar, as meninas ainda tá dormindo. Era um lugar seguro, um bairro bom, sabe? Uma casa até de alto padrão mesmo, pode-se dizer, que esse homem tinha alugado para eu morar. Então, gente, era uma vida de prostituição, uma energia pesada, então não se sujeite a isso. Né? Porque eu tinha medo de passar fome, medo de perder a guarda das minhas filhas. Eu lembro que eu me sujeitei a esse relacionamento, porque na época que o pai das minhas filhas foi preso, eu comecei a pedir para os vizinhos, você pode me arrumar um copo de arroz? Você pode me arrumar 1 litro de leite? Amanhã eu te devolvo, certeza que eu te devolvo. Eu percebi que os vizinhos começaram a estranhar isso e não gostar. Né? Porque eu não morava num lugar assim que era comum. Isso, não era comum pedir lá. Aí eu senti pavor, falei, eu vou perder a guarda das minhas filhas, eles vão chamar o conselho tutelar. Porque os vizinhos começaram a se intrometer na minha vida, tipo, mas o que tá acontecendo? Aí eu falava, eu sou sozinha aqui, minhas filhas, uma é recém-nascida, a outra tá com 2 anos e meio, e o pai delas tá preso. E as minhas filhas, na época, era muito cobiçada. E aqui onde eu moro, Grande São Paulo, as crianças são muito cobiçadas, tem muito sequestro de criança, não é brincadeira. E eu lembro que a Gabi, ela era tão linda assim, que as pessoas que se aproximavam falavam assim, você cuida dela, você é babá dela? Aí eu falava, não, ela é minha filha. Então as minhas filhas eram muito cobiçadas. Eram 2 meninas assim, muito lindas mesmo, 2 bebês assim, lindos. E eu percebia isso, tipo assim, alguém querendo me prejudicar para ficar com as minhas filhas. Ou chamar o conselho tutelar, aí eu me sujeitei a esse relacionamento por dinheiro. E esse homem, né, eu fui pra academia, esse homem foi lá em casa. Esse homem, ele foi fora de hora, né, ele sempre ia tipo à noite, tipo um namoro. Aí ele foi bem cedo e abriu a garagem, né, que ele guardava o carro dele lá. Ele abriu a garagem e bateu na porta. E a Anne acordou e abriu a porta para ele entrar. Ele falou, cadê sua mãe? Sua mãe tá aí? Ele falou, não, a mamãe foi na academia. Aí ele entrou no quarto e viu a blusa do outro lá, do pai delas lá. E logo eu cheguei da academia. E quando eu cheguei, tudo começou a encaminhar para o cumprimento, né, da profecia que eu recebi ali num sonho, mas foi real. Quando eu cheguei, ele tremia assim, ó, porque ele viu a blusa do pai das minhas filhas lá dentro de casa. E ele não sabia que o pai das minhas filhas estava frequentando a casa. Porque se eu falasse para ele, ele ia me deixar. Ia vir de novo, né, a necessidade de quem confia na força do braço e não tem força para confiar no Senhor. Então Deus nos chama para passar pela provação. Eu não tinha força para ser provada pelo Senhor. Deus não ia deixar ninguém pegar minhas filhas. Ele ia cuidar de mim, só que eu não deixava Deus agir. Eu lembro que um dia ele me ligou, posso ir aí na sua casa? E aquela rejeição, aquele nojo por aquele homem, e cantou um louvor tão lindo na minha cabeça. E o louvor falou assim, deixa eu te ajudar. Eu tenho ouvido a sua oração. Então eu orava, eu acreditava, mas eu não confiava no Senhor. Aí eu não consegui deixar Deus me ajudar. Eu falei, não, eu preciso do dinheiro desse homem. E a minha vida foi só piorando, só piorando. Aí ele chegou, quando eu cheguei da academia, ele tava tremendo assim, ó. E ele era uma pessoa do bem, sabe, calmo, não era um homem estourado, nervoso. Era o oposto do pai das minhas filhas. Tremendo assim, ó, nervoso. Falei, tá tudo bem? Eu achei que ia dar um infarto nele. Ele me xingou de tudo quanto é nome. Ele falou assim, a blusa do outro tá lá, você dormiu com ele, não pode nem falar, que acho que no YouTube os nomes que eu ia falar, né? Me xingou de tudo quanto é nome. E ele falou uma frase assim que me deixou em choque mesmo, porque eu já estava debaixo da ameaça do pai das minhas filhas todos os dias, eu estava adoecendo, eu estava com depressão, com tristeza, eu estava com uma pneumonia. Então, a tristeza do mundo, ela opera a morte, né? A tristeza de Deus, ela opera o arrependimento. Só que eu estava vivendo a tristeza do mundo, e a tristeza do mundo, ela opera a morte. Então, por isso que a Bíblia fala, alegrai-vos, alegrai-vos. Em todos os contextos bíblicos sempre vai ter se alegre no Senhor, como se fosse uma ordem, um recado do céu. A alegria do Senhor é a nossa força para sair de situações difíceis. Eu não conseguia me alegrar, não tinha como se alegrar. Porque eu me coloquei numa situação difícil por falta de temor, sabedoria,
né, de reverência a Deus. E esse homem tremendo, ele falou uma coisa que me deixou em choque. E ele falou assim: eu tô saindo daqui agora e eu vou comprar uma arma e vou voltar aqui para te matar. E foi me xingando de tudo quanto é nome. E ele atravessou a rua para ir no carro. Eu lembro que quando ele atravessou a rua, a perna dele bambeava assim, ó. Ele andava cambaleando, porque ele se sentiu muito traído. Ele estava sendo traído, né? Ele pegou a blusa de outro homem dentro da minha casa. Aí eu fiquei ali, nossa, numa agonia, num desespero. Eu falei, pior que não tem nem para onde fugir. E o transtorno dele era muito grande. Eu falei, ele vai voltar aqui com a arma para me matar. E ele tinha condição de encontrar essa arma. E a minha reação foi se ajoelhar e começar a orar. Deus me livra, me livra, me livra, Pai, dessa situação. E a coisa só foi piorando, gente. E essa semana, que foi a última lua do 9, foi a pior de todas. Tava numa situação esquisita, o pai das minhas filhas, assim, ele morava na praia e depois vinha pra Mogi, sabe, assim, perdido mesmo. Aí ele dormia em oficina, dormia em hotel. Aí eu lembro que um dia ele falou assim pra mim, eu não tenho onde tomar banho hoje, eu posso tomar um banho aí? Eu falei assim, pode vir, não tinha nem como falar não. Aí eu lembro que ele chegou todo sujo, que ele era um mecânico, e ele chegou todo sujo pra tomar banho. E quando ele entrava, eu já ficava naquele suspense, sabe? Será que é isso mesmo que ele quer? Só tomar um banho ou ele veio pra me matar? Aí eu lembro que ele tirou a calça, bem devagarzinho assim, e quando ele tirou a calça, parece que o meu ouvido, assim, ó, se abriu. Porque eu tava longe dele, a casa era grande, e eu ouvi um barulhinho assim, ó, de metal. Aí ele entrou no banheiro pra tomar banho. Aí eu fui lá mexer na calça dele. Tinha uma faca dentro da calça dele. Tinha uma faca bem afiada. Era uma faca assim, ó, desse tamanho, bem afiada. Gente, aquele dia o meu coração também veio parar na garganta. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou reagir? Como que eu vou reagir? Então eu creio que você que está vivendo um relacionamento tóxico, abusivo, mortal, se você orar dentro desse relacionamento, Deus vai te dar a saída. E eu lembro que a minha reação foi pegar aquela faca, ir lá no banheiro e confrontar ele com aquilo. Aí eu peguei a faca e falei, isso daqui é pra me matar? Por que você entrou aqui com essa faca? Por que você tá com essa faca? Eu lembro que ele ficou bem sem graça e constrangido. Essa reação que eu tive não foi minha, carnal. Eu orei antes, eu falei, pai, me ajuda como reagir, enquanto ele tomava banho. Aí ele falou assim, claro que não, não é pra te matar. Então é como se naquele momento o mal fosse desmascarado ali, né? Então é muita coisa, viu? Fora outras coisas horríveis que eu passei, né? Na mão desse cara, e aquela última semana foi a pior semana de todas, para mostrar que aquele sonho que Deus tinha me dado para apartar minha alma da cova era real e verdadeiro. Foi uma semana assim turbulenta, só de ameaça de morte. Até o homem que era bom me ameaçou de morte. Aí eu acabei pensando assim, meu Deus, eu achando que eu ia morrer na mão dos pais da minha filha, no fim eu vou morrer na mão do homem bom. Então, gente, não brinca com vida sentimental. Essa palavra se cumpriu na minha vida. Fartá-lo-ei com longura de dias. Longura significa assim, um espaço a mais, além do que você merece. Né? Um espaço a mais, além do que você merece. E te mostrarei a minha salvação. Se eu for levar a sério o que Deus falou para mim, dessa longura de dias, eu vou morrer no ano de 2026. Né? Porque Deus acrescentou para o rei Ezequias mais 15 anos de vida. 2025, 2026, acaba o meu tempo aqui na terra. Mas a Bíblia fala que Deus vai mostrar a salvação. Mostrarei a minha salvação. Tem muita gente que está brincando com Deus. E Deus já falou para mim, num vídeo aí anterior, que Deus está preparando o leito para quem não quer se converter na vida sentimental. Então, ó, eu tô aqui andando pisando em ovos, viu? Pisando em ovos, porque eu sei que a qualquer momento o meu tempo pode acabar aqui na terra, né? E eu preciso muito ver essa salvação que Deus prometeu para mim. Então eu fecho aqui essa playlist desse testemunho do Salmo 91 com temor. Até a minha voz está embargada aqui, porque é difícil falar de certas coisas. Põe a sua casa em ordem. Deus manda eu falar aqui, ei, você que está brincando com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, na vida sentimental, põe a sua casa em ordem, que certamente morrerá e não viverá.
né? Vira o seu rosto para a parede, se humilha na presença do Senhor, porque Deus tem livramento de morte para muita gente aqui nesse canal. Amém? Então toma posse dessa palavra, ore todos os dias o Salmo 91 como eu tenho feito. Todos os dias eu oro o Salmo 91 porque eu preciso muito da salvação, a vida é eterna. A nossa ansiedade aqui não é nada perto da eternidade. Confie, espera no Senhor, tira a ansiedade do seu coração. Luta por uma casa firmada sobre a rocha, onde as muitas águas não poderão apagar esse amor, e nem os rios afogá-lo. Amém? Toma posse, então, dessa palavra do Salmo 91. E glória a Deus. Eu vou até orar aqui agradecendo ao Senhor por essa playlist que foi muito difícil de concluir. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, por essa playlist, Pai, de testemunho, Pai, de livramentos que o Senhor nos deu, que o Senhor, meu Pai, cumpriu, meu Deus, a tua promessa, Pai, e me trouxe longura, meu Pai, de dias. Eu te agradeço, meu Pai. Eu profetizo também, Pai, livramentos, Pai, sobre a vida dessas mulheres, Pai, de relacionamento tóxico, Pai, abusivo e mortal, para que o teu nome, Pai, seja glorificado, para que haja testemunho, meu Pai, de livramento, para que haja, meu Pai, o cumprimento da tua palavra, que o Salmo 91, Pai, se cumpra, meu Pai, trazendo o livramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Acabou a memória aqui do celular na hora certa.